Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Tony, obrigada mais uma vez, tá aqui conversando com vocês. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, desse programa onde a gente sempre escuta tanta coisa boa, como as pessoas aprendem, como se identificam, e é sempre um prazer estar aqui para trazer um pouquinho mais de conhecimento, esclarecimento, para que a gente possa sempre acessar qualidade de vida. Esse é o objetivo, né? Nós estamos ao vivo também já pelo nosso canal no YouTube, né? Você também pode assistir a gente, aí você não conhece ainda a doutora Marília Costa, pode conhecer, né? Vê-la no vídeo também aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Doutora, eu exagerei em dizer que a ansiedade é realmente um mal desse século que nós estamos vivendo, que tem acometido muitas pessoas? Não, Tony, inclusive eu fui ver as estatísticas, segundo a Organização de Saúde, a OMS, ela aumentou no último ano mais de 300% em termos de ansiedade em todas as faixas etárias, mas principalmente na faixa etária jovem, de adolescente. E no idoso ele subiu mais de 26%. Então, é sim um assunto relevante, e eu acredito ainda que se for fazer a pesquisa bem direitinho, bem minuciosa, a gente vai ver isso com toda certeza bem maior, essa estatística. A gente identifica que o Brasil ele está tendo mais pessoas idosas. O Brasil, em 2025, vai ocupar a 6ª posição de países que tem mais pessoas idosas. Então, a gente está envelhecendo mais, mas como está sendo a nossa saúde? E uma das preocupações é manter essa qualidade, e essa qualidade de saúde em sua integralidade. Ou seja, não somente controle de hipertensão, diabetes, mas focando também na saúde mental, que é fundamental para que a gente possa ter um bem-estar, para que a gente possa se manter fazendo uso das medicações de forma adequada, ter um bom convívio familiar. E a gente vem percebendo, principalmente eu, que atendo esse público que tem mais de 60 anos, eles chegam com alguns sintomas que a família assim, poxa, já levei em tantos especialistas, já fiz tantos exames e não melhoram. E aí a gente vai ver que isso tem de cunho emocional, é uma ansiedade que o corpo já está mostrando algumas dores que sem explicações, porque, poxa, toma tantos remédios e essas dores não passam. Essa dor existe sim, mas a maioria das vezes ela vem por exemplo, do início de uma ansiedade que pode estar evoluindo para uma depressão. Por isso que a gente sempre aborda outros temas, mas acaba sempre também trazendo para essa parte de ansiedade e depressão, porque é integral, tá integral assim no corpo, na vida dessa pessoa, principalmente do idoso. E aí a gente precisa começar a trazer como é que esses sintomas se manifestam e qual a estratégia que a gente pode fazer para minimizar. Isso é importante colocar. Também é importante também, doutora, falar a questão. Muita gente pode achar que ansiedade, não saber como por exemplo, fazer a diferença, porque assim, ansiedade todo mundo sente, por exemplo. Sim. Você vai participar de um evento, você fica ansioso na véspera, É normal, isso é os sentimentos do ser humano. Mas a que ponto uma ansiedade ela realmente é prejudicial? É algo que a gente tem que acender, aquele alerta, aquela luz de alerta de que é algo que já está provocando algum malefício ali para a saúde. E é importantíssimo a gente já começar primeiro o que é ansiedade. Ansiedade é um sintoma que é normal. É importante a gente ter, por exemplo, para vir, eu me preocupei, como é que vai ser a entrevista, por mais que a gente sempre gera aquele friozinho na barriga, uma mão que fica suando. Então, será que eu vou chegar a tempo? Então, existe uma ansiedade ali, mas ele está controlado e você diz, não, calma, vai dar tudo certo e tudo bem. Mas quando você tem esse sentimento que se torna patológico, como assim? Vou dar um exemplo no dia a dia. Quantas pessoas acabam pegando assim, acho que eu preciso pegar um remédio natural, ou um maracujina, um acalma, algum fitoterápico para dar aquela desacelerada no coração. O famoso passiflora, O passiflora, por exemplo. Então, pessoas que precisam pegar medicações que já intuitivamente precisam ir para o remédio natural para medicar, então ele já entendeu que aquela ansiedade está prejudicando em algum grau. Como? Bolando na cama à noite, demorar a iniciar o sono,
fica se preocupando, por exemplo, se tem alguma doença. Acontece isso com o idoso, trazendo preocupações excessivas com doenças, se vai acontecer alguma coisa com o filho, se essa dor que está sentindo já pode ser algo mais grave, aquele taquicardia excessivo, aquela falta de fôlego, que fica falando e tomando fôlego, aquela pressão que fica oscilando muito. Isso pode ser um sintomas de uma ansiedade já em uma forma patológica, né? Então, isso ali já não está normal. Isso aí já não é ansiedade, por exemplo. Muita gente acha que não, né? Mas eu, como comunicador, todos os dias quando a gente vai entrar no ar, a gente tem aquela ansiedade, porque você planeja todo o programa, mas claro, quando ele está em andamento, você não sabe o que é que vai acontecer, então você fica naquela ansiedade, mas é uma ansiedade pelo o que você preparou e você espera executar da forma que você preparou. Então é normal acontecer, é o famoso friozinho na barriga, né? Então aí é normal, é um sentimento, mas o que é que acontece? Tem aquela questão de quando a doutora está colocando, quando aquilo já passou da normalidade, né? Isso. E o que é que acontece no idoso, por exemplo? O idoso, ele vai se manifestar em mudanças de comportamento. A ansiedade, que ela pode evoluir para uma depressão, mas o que é que acontece? Aquele idoso que já perdeu o autocuidado, ele já não tem mais interesse de tomar um banho, de trocar uma roupa, fica com aquela roupa 2, 3 dias. Aquele idoso que já não quer mais ir à padaria comprar os pães. Aquele idoso que fala que tem dor o tempo todo, isso também já não está normal. Aquele idoso que se preocupa muito com aquele filho que mora em outra cidade, ou então às vezes tem um filho que tem problema com bebida, ou que separou e ele fica ali sempre falando, repetindo aquela mesma coisa. Então, e acaba perdendo muita sensibilidade dos outros filhos que tá ao redor. Deixa disso, não precisa se preocupar, acaba tendo um pouco de insensibilidade, não entendendo que aquela pessoa tá ali, não é daquela forma, não é porque quer, né? Então isso ali já é uma patologia, então já é uma doença, que é uma doença que muitas vezes é negligenciada pela própria pessoa, pelo próprio paciente, porque acha que vai passar, que é normal, mas que isso ali vai evoluindo. Então, principalmente na terceira idade, principalmente no idoso. Quantos idosos a gente vê que se separa depois da velhice, né? Por quê? Porque não soube mais se readaptar àquilo e acaba tendo aquela separação. É o que a gente precisa começar a identificar, coisas que tá tirando nossa qualidade de vida, né? Tá nos inquietando. Isso já não é mais normal, isso já não é comum. E a importância da busca pela ajuda profissional, né, doutora? Acho que sem aquela história de ir pra internet, de pegar uma informação com o vizinho, claro, né? Conversar, falar do seu problema com as outras pessoas é também importante, né? Sem dúvida nenhuma. Você, né, desabafar, né? Falar do que está deixando você inquieto, mas a ajuda profissional, ela é fundamental, né? A partir do momento que você percebe que aquilo ali não tá na normalidade, que tá te prejudicando, a ajuda profissional, ela tem que ser buscada, né? Sim, é isso que nós geriatras, né? A especialidade é uma especialidade muito, digamos de uma forma recente, que muita gente ainda nem entende o que é o geriatra. O geriatra é aquele médico especialista que cuida da pessoa idosa, que cuida de pessoas que está no processo do envelhecimento. Então, o geriatra, ele vai ver o idoso, essa pessoa, de uma forma holística, de uma forma integral. Então, eu vou ver, inclusive, o emocional dele, vou entender como é o cunho familiar dele, como foi a infância dele, como é a questão conjugal, se é separado, se é viúvo, como foi esse relacionamento. Porque tudo isso importa para eu entender aquela dor, para eu entender aquele sono que não é tão bom, que já tomou tantas medicações, para eu entender aquela medicação que toma para uma ansiedade ou depressão, mas mesmo assim é aquele idoso que é sempre irritado, estressado, ou que é muito chorão, que fica bem quietinho ali. Então isso ali a gente vai entender para trazer estratégias, além de ajuste de medicação, mas estratégia para devolver alegria àquela pessoa, para voltar, melhorar, digamos assim, ele, para que ele volte a conviver com os filhos e os netos, para que ele possa voltar a ter prazer pela vida. Então a geriatria, que é linda, né? Por isso que eu escolhi também essa especialidade, porque é como se você voltasse a dar vida àquela pessoa. Aquela pessoa está viva, mas está vivendo de uma forma que não traz felicidade. Por quê? Porque está muito ligada às emoções do passado, focado muito no futuro, em preocupações, em ansiedade. Isso acaba prejudicando hoje, que é o que a gente tem. E aí, tipo,
com 15, 20 dias, quando ele volta, ele já volta melhor. Por quê? Porque ele aderiu estratégias, aderiu a tratamento correto e viu que sim, era possível viver melhor e com menos ansiedade. Isso é importante colocar também essa faixa etária, né, da terceira idade. Ela realmente tem dados pelo que a doutora acompanha, né, de pacientes que chegam no seu consultório. É um número alto, é preocupante na terceira idade ou é algo, vamos dizer assim, atinge todas as faixas etárias, independe da idade? Tony, eu digo que chega a ser mais de 99%. De todos os pacientes que entram, sim, a grande maioria eles têm algo emocional. Por mais que eles cheguem reclamando de outras coisas. Por exemplo, quando você pega uma pessoa idosa que já tem um diagnóstico de um quadro demencial, como o mal de Alzheimer, por exemplo, tem a depressão associada, porque dependendo do estágio que ele vê isso, ele vai começar a perceber que ele está esquecendo coisas, ele fica com vergonha, ele começa a ter angústia, porque ele não reconhece mais aquele ambiente de casa como um ambiente dele, porque ele lembra da infância, ele sente falta dos pais, ele não reconhece aquele filho muitas vezes como filho, então isso vai trazendo medos, angústia para a mente dele, isso gera ansiedade, gera depressão e piora a doença de base, né? Que, por exemplo, seja o Alzheimer. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes, a gente precisa ser sensível e gentil com essa outra pessoa e aprender a acolher, né? Porque isso é angustiante. Quem já teve ou quem já viu alguém tendo uma crise de ansiedade percebe como isso é desesperador. Dura alguns minutos, mas se isso for constante, aquela pessoa muitas vezes ela já não tem mais prazer em viver. E é isso que a gente precisa estar atento. E às vezes são coisas básicas, né? E também, que a gente pode falar em outro momento, também sobre melhorar o ambiente de casa, porque muitas vezes a gente cobra muito de uma pessoa para melhorar de uma ansiedade, mas muitas vezes é o entorno dela, é o que está em volta dela que está contribuindo para aquilo. Não é um ambiente saudável, digamos dessa forma. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para promover qualidade, para promover saúde mental para o idoso ou para o jovem ou até para o adolescente. Tem um ouvinte até dizendo: olha, Tony, bom dia, né? Essa é a doutora que eu lhe perguntei, né? Se ela tratava de ansiedade, porque meu filho está se tratando pelo SUS, mas demora muito, né? Queria saber se ela trata de jovem, né? A maior preocupação dele é a queda de cabelo, né? Obrigado, Tony, a você e a doutora. A doutora tem uma especialidade que é a geriatria, né? Então ela tem um atendimento especializado para a pessoa idosa, mas tem muitos profissionais que podem cuidar disso. Sim, também, né, doutora? Pode. E eu vejo como é uma pessoa jovem, né? Eu imagino a angústia da mãe, primeiro porque a ansiedade também tem cunho hormonal. Então tem algumas substâncias que o nosso corpo ele produz e às vezes pode estar em excesso que também podem estar gerando isso. Então o primeiro passo em um jovem que está em transição hormonal, que vem preocupação com estética, é um cabelo que está caindo, então ele tem um fator que ele está se preocupando, talvez ele está intensificando essa preocupação. Vamos ver como é que está o ambiente domiciliar dele, como é a questão dos pais. Eu sei que relacionamento, toda a família tem seus problemas, então às vezes está passando por uma fase mais difícil. Tem questão de escola, tem questão de relacionamento amoroso, a namoradinha. Então tem tantas coisas que podem estar contribuindo e a gente às vezes só está focando em um diagnóstico e focando somente nisso. Por isso a importância de um tratamento integral, né? Então, aí ele precisa de um especialista, né? Que no caso eu não posso cuidar do seu filho não somente por conta da idade, porque tem que investigar outros transtornos. Então um psiquiatra poderia ser, por exemplo, mas precisa de terapia, é importantíssimo, é imprescindível. Primeiro para ajudar a passar por isso, por ajudar ele a entender por que ele faz uso de medicação, por que ele tá assim e o coleguinha não tem, porque existe muito comparação. Então, mãe, é importante o medicamento, é importante o médico especialista, talvez o psiquiatra e terapia, o psicólogo. Então, assim, procura, porque é importantíssimo que com certeza seu filho vai sair, né, com a ajuda dos profissionais para ele viver com mais saúde. Olha, tem outra pergunta também, o ouvinte pediu para não ser identificada, né? Mas ela disse: olha, bom dia, Tony, fiz 3 mapas porque pensei que tinha problema de coração, mas quando me disse você não tem nada no coração, porque os sintomas são parecidos, falta de ar, insônia, mãos suadas, até tontura, dor no estômago, aflição, né? O médico me receitou, aí ela fala um medicamento que é bem comum no uso, que é o fluoxetina,
fluoxetina. Isso, exatamente, quase não sai. Mas me aconselhou procurar uma ajuda profissional. E é interessante isso porque ilustra muito bem. Tem casos de ansiedade que evoluem tanto que as pessoas até sentem que estão tendo um ataque do coração, né? Sim, elas dão entrada na emergência. Já atendi várias pessoas de várias faixas etárias, jovem, idoso, que entram, dão entrada na emergência achando que está infartando, e a gente também pensa, né? Então o profissional, ele vê ali que tem aquela dor precordial, que é a dor no coração, que irradia, vem com sudorese. Então a gente faz eletro, faz exames de sangue, faz todo um mapa pra gente dizer assim, não é coração. E aí por diagnóstico diferencial a gente vai e dá o diagnóstico de uma crise de ansiedade generalizada. Então, já tem outros que a gente não precisa fazer tudo isso, que a gente já percebe também na anamnese e no exame físico que aquela pessoa ali já está mais também pensando numa crise de ansiedade. Só que, por exemplo, o que acontece muito? É o preconceito, né? Eu entendo ela não querer se identificar, mas assim, isso também já mostra como a gente muitas vezes tem vergonha de compartilhar isso, porque é como se isso fosse uma coisa, como se isso fosse um problema nosso, como se isso fosse uma culpa nossa. E não é culpa sua, não é culpa de ninguém a gente ser assim. Não pode sentir vergonha, né, doutora? Não pode sentir vergonha. O primeiro passo é a gente entender, e isso também faz parte do nosso corpo, nossa mente. Então a gente não pode ter vergonha, porque quando a gente tem vergonha, a gente esconde. A gente deixa de procurar profissionais, a gente deixa de ter acesso ao tratamento que vai nos devolver nossa identidade. Então, numa crise de ansiedade, a gente perde nossa identidade. A gente chora muito, a gente fica muito irritado, a gente acaba perdendo o nosso autocuidado, nossa autoestima vai lá para baixo. Então a gente não rende tanto no trabalho, numa escola. Nossos amigos já sentem, né, a diferença. Então, assim, o primeiro passo é não ter vergonha, é procurar sim a ajuda para isso, é aceitar o tratamento, é dar continuidade ao tratamento, porque é outro ponto que muitas pessoas começam, melhoram, mas param porque acham que vão ficar dependentes de remédio. Então, primeiro a gente precisa quebrar alguns estigmas, a gente precisa quebrar alguns preconceitos sem fundamento da nossa mente, da nossa cabeça, para que a gente possa melhorar isso. Então, assim, é mais comum do que você possa imaginar. Se você for compartilhar isso com outra pessoa, alguém já vai ter dito, eu já tive isso também. Então, alguns em um estágio mais evoluído, outros não. Mas o importante é a gente começar a se olhar com cuidado, com generosidade, de entender quando não está bem. E procurar ajuda o quanto antes. Tem um ouvinte dizendo aqui, olha, eu tenho muita ansiedade, né? Como muita unha, né? Que dá no sangue. Isso é ansiedade? O camarada comer as unhas. Tem gente que come, rói a unha, né? Até realmente ficar na carne viva, né? Como a gente costuma dizer. Então, já é um sintoma, né? E eu quero compartilhar uma coisa minha com vocês, porque, por exemplo, a gente vê muito médico, né? Então, a gente olha aquela pessoa que está transmitindo a informação e é como se aquela pessoa fosse livre de tudo. Mas eu sou uma pessoa ansiosa, muito ansiosa. Eu já tive uma crise de ansiedade. Então, enquanto eu tô aqui falando com vocês, eu tô com minha mão aqui abaixo da bancada, mas ela tá suando. Então, eu tenho a gente se preocupa com o julgamento, se eu vou falar correto, se eu vou conseguir me expressar da forma correta, se eu vou chegar a tempo em tal lugar. A nossa mente, ela projeta muitas coisas ao mesmo tempo, enquanto a gente tá aqui, mas ela tá trabalhando em vários sentidos. Então, isso é uma mente ansiosa. Isso é uma mente onde ela não foca no que ela tá vivendo nesse momento. Então, mas em alguns casos a gente se resolve com terapia, com algumas mudanças, com reconhecimento. Outros a gente precisa de mais coisas. Então, a gente precisa começar a entender e buscar ajuda. Então, não se culpem. Isso não é falta de fé, isso não é fraqueza, isso não é falta de quem não tem o que fazer. Pelo contrário, às vezes são pessoas que fazem coisas demais. São pessoas que se sobrecarregam demais com várias tarefas. Então, isso gera ansiedade, geram preocupações excessivas. Então, logo no finalzinho, eu vou começar a dar para vocês alguns exercícios, algumas estratégias para que vocês possam organizar, executar para começar a minimizar isso. Mas isso não libera vocês de procurar um atendimento, né, médico especializado para que possam cuidar. Não, a gente também não só foca em uma coisa, né? Então, a gente vê você como uma pessoa de uma forma integrada para que a gente foque em todos os sentidos, mente, corpo, exames, para quê? Para que a gente possa te dar toda essa devolutiva de dizer como é que você tá. Por exemplo, às vezes é frustrante você estar entrada na emergência e dizer, vá para casa, você não tem nada e procura o posto de saúde.
como assim eu não tenho nada? Eu tô sentindo tantas coisas. Então, a gente precisa aprender a fazer essa comunicação também, nós médicos, né? Ó, você tem sim, eu sei que você tá sentindo tudo isso, mas fique tranquilo, isso não é coração. Você não pode ser uma coisa, vamos dizer assim, não pode ser uma informação pela metade, né? Não pode dizer, ser. olha, você não tem nada do que você acha que você tem, mas olha, procura, você pode ter um problema secundário, oriundo de um problema de ansiedade, de depressão, né? Você tem passado por algum problema nos últimos tempos agora, então tem que ser uma formação completa. Isso, e um profissional tem que passar, né? E uma outra coisa também, por exemplo, numa guerra, quando você tá numa guerra, no campo de batalha, você ali tá ferida, às vezes você perde um membro e você continua ali na luta, não tá sentindo as dores. Depois que essa guerra acaba, você vai começar a entender onde você vai ser socorrido, vai cuidar de suas feridas. Na nossa vida também é assim, quando a gente tá numa batalha, num problema muito grande, a gente pega força de onde a gente nem imagina. Quando tudo vai bem, quando tudo se acalmou, quando aquele problema cessou, aí você vai começar a sentir suas dores, quando você vai começar a processar tudo na sua mente e vem as crises de ansiedade. Então, às vezes, não é naquele momento que você está passando o problema, mas é um problema anterior. E, às vezes, é alguma coisa que vem da sua infância que se manifesta na velhice. É o que a gente vê muito na pessoa idosa. Então, são pessoas que estão ali tudo bem, têm filhos bons, maridos bons, mas na infância teve problemas, teve traumas, que agora, na terceira idade, eles vêm se manifestando, vêm se aflorando de uma forma mais importante, mais acentuada. E é aí onde o geriatra, ele consegue identificar isso e começar a intervir, né? Com medicamento e outros tratamentos para que volte a trazer a personalidade daquela pessoa de volta para a família. É verdade. Bom dia, Tony. Bom dia, doutora Marília. Parabéns pelo tema de hoje, que é muito importante. Gostaria de saber o que podemos fazer ou falar para alguém que tenha uma crise em nossa frente. Mesmo sendo da área da saúde, a gente nunca está preparado para enfrentar toda essa situação. E a Josimelo, ela é da área da saúde também, né? Acho que ela trabalha até lá no Hospital Eduardo Campos, né? A Josi. Então é bem interessante o questionamento dela, porque às vezes você se depara, né, com alguém tendo uma crise de ansiedade e você fica de mãos atadas sem saber o que fazer, o que dizer, né? É difícil mesmo, assim, não é uma receita de bolo no momento que você tá vendo, né? Mas o primeiro passo é você acolher essa pessoa. É você dizer aqui, ó, eu tô com você, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente tá num ambiente seguro, respira. Aí você vai respirando junto com a pessoa. Você pede para essa pessoa puxar o ar bem fundo e depois solta. Faz esse exercício 10 vezes para ela começar, o cérebro dela vai começar a ter a consciência dessa respiração. Isso funciona. Então, tô aqui com você, o ambiente é seguro, respira, tá tudo bem, oferece água se possível, deixa aquela pessoa no seu tempo se acalmar e pergunta, o que é que você tá precisando que eu posso te ajudar agora? Então ali você vai começando a entender o que é que tá passando, qual é o medo, qual é a preocupação daquela pessoa. Então uma ansiedade pode estar também associada a uma síndrome do pânico, tá? Às vezes está com medo de estar num ambiente fechado, viu alguém que lembrou uma outra situação. Então, são muitas coisas que pode estar projetando na cabeça dela naquele momento. Mas o que é mais importante, dizer ou levar ela para um ambiente realmente seguro, onde não tenha tantas pessoas que possam estar vendo, para ela não se sentir tão constrangida, porque muita gente chega em cima, fica parando, olhando, então você acaba ficando constrangido com aquela situação. E pedir para aquela pessoa respirar. A respiração sempre vai ajudar. Respirar, ofertar água, e aí você, como profissional da saúde, nesse momento, você vai identificar se ela está estável ou não, como é pressão, como é frequência cardíaca, se ela está com vômito, se ela está com ânsia de vômito, porque a crise de ansiedade, ele se manifesta com vários sintomas. Então, o corpo somatiza, o corpo mostra várias coisas. Então, por isso que tem pessoas que têm dor de barriga, que vomitam, a mão fica suando. Tem pessoas que têm uma síncope, né, que desmaiam. Então, são muitas coisas que envolvem. Isso não é brincadeira, por isso que a gente tá falando sobre isso. E a gente não tem que ter vergonha de falar sobre. Mas uma coisa que eu falo muito, a gente também não tem que compartilhar nossas dores e nem nossas alegrias com todo mundo. A gente tem que compartilhar isso com pessoas que vão nos ajudar. Você não vai estar pegando a rede social e vai dizer que você está sentindo. Não, só vai gerar mais ansiedade. Então você tem que procurar um profissional médico que ele possa te conduzir a cuidar disso, e ele vai te direcionando para os outros especialistas. Sem sombra de dúvidas, né? É muito importante isso que a doutora está colocando. Deixa eu só colocar aqui um áudio, né, do ouvinte. São muitas perguntas, vocês vai dar tempo não, viu, gente, fazer todas não. Deixa eu trazer o áudio aqui do ouvinte, né? Deixa eu só colocar aqui o retorno.
Cadê? E a doutora Marília Costa. Ela é uma médica muito boa. Eu assisto ela na live dela no Instagram. Ela foi quem marcou minha cesariana. Eu tive meu bebê na data certa que ela marcou. Graças a Deus. Parabéns, ela é uma médica excelente. Passei nela várias vezes na Clínica São Francisco, aqui a Maria da Penha do sítio de Moranto. Deus abençoe. Muito bem, Penha. Obrigado aí pela participação. Penha que teve bebê recentemente. Eu acho que as pessoas assistem, ela é geriatra. É porque eu sou médica, eu sou clínica geral e eu faço atendimento em alguns lugares, né? Uhum. E no caso de Penha... E ainda médica intensivista, né? Sou médica intensivista. Trabalha em UTI. Essa Penha, né? Eu atendi ela na clínica no Hospital São Francisco, no qual eu fiz a marcação da cesárea dela. Então, embora seja uma coisa mais rápida, mais dinâmica, mas a gente sempre precisa estar atento ali. É uma mãe que vai gerar, que está preocupada. Uhum. Então, a gente sempre precisa olhar para o outro, se sensibilizar e se colocar no lugar dele. Então, como é que vai ser esse parto? Olha, vai ser tranquilo, o bebê vai chegar. Então, assim, trazer palavras de afirmação, com todo cuidado, né? Baseado em exames, para que você gere segurança para aquela outra pessoa. Então é o que a gente precisa sempre fazer, principalmente quem está passando por um momento de ansiedade. Talvez ela não seja uma pessoa ansiosa, mas com certeza ela deveria estar em um momento de ansiedade, porque ia chegar um novo integrante para a família, né? Ia passar por uma cirurgia. Então a gente tem que entender o momento que cada pessoa está passando para saber conduzir aquele momento. Muito bem. Doutora, tem uma turma aqui lhe acompanhando, mandando beijo, viu? Sara e Alice, viu? Minhas nossas filhas. Ô, mãe, te amo. Tá aqui, viu? Doutora Marília, Sara e Alice mandam um beijo pra mamãe delas, viu? Bom dia. Tá aqui acompanhando. Acho que é a Lainara. Renara, nossa babá. Muito bem, tá lá, né? Tá acompanhando pelo YouTube. Tá vendo a mamãe, né? Muito bem. Tem outras pessoas aqui falando. Deixa eu ver se eu tenho aqui bom dia, minha avó, ela tem, ela também, né, tem Alzheimer, era difícil, tinha Alzheimer, né, era difícil mesmo, mas também nunca chegou a tomar remédios para controlar, meu tio nunca levou ela para um médico especialista e também não tinha paciência com ela, né, quando ela estava em crise. Então é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, doutora, em relação de você ter a noção de que uma pessoa idosa, ela necessita de alguns cuidados, né? E também acho que com toda sombra de dúvida, paciência, né? Paciência. Porque muda muito, né? O temperamento do idoso, da pessoa idosa, ela é arredia com algumas questões, então tem que ter muita paciência para lidar com a pessoa nessa faixa etária de idade, né? Sim, por exemplo, esse comentário, e agora é muito importante, por exemplo, o tio viu que a mãe tinha problemas, mas muitas vezes ele normalizou. Ele achou que isso era normal da idade, que ela poderia estar caducando e que não tinha o que fazer. Eu escuto muito isso. E é uma das coisas que através da minha rede social eu falo muito, você não pode normalizar, isso não é normal. Você tem que buscar ajuda, porque você tem como trazer mais qualidade para sua mãe. Uhum. Então não normaliza por conta de uma idade. E muitas vezes o idoso, ele carrega muitas coisas de uma vida, da infância, então às vezes ele é mais teimoso, mais arredio, mais estressado, porque muitas vezes ele tem várias dores e isso está aflorando. Então é aí onde o médico especialista entra com tratamento para melhorar. E também tem que tirar aquela visão que, mas vai fazer o quê? Eu vou usar esse termo, dopar. Não, ninguém vai fazer isso. A gente vai diminuir aqueles sentimentos que está fazendo mal, né, para sua mãe, para seu pai. E não normaliza. O idoso, independente da idade, é uma pessoa e ele pode sim dormir melhor, ele pode chorar menos, ele pode ser menos agressivo. Quantos vídeos eu recebo de pacientes que mostrando o idoso de 3 horas da manhã andando pra lá e pra cá, mexendo em coisas, e há muitos meses tá desse jeito. E depois de uma fala minha na rede social, depois mostra, tá dormindo a noite toda e consequentemente o filho ou o cuidador também dorme. Então não normaliza. Claro que assim, é peculiar,
de pessoa para pessoa, mas a gente vai, né, encontrando o tratamento adequado, correto para essa pessoa. Então não vê uma idade, vê uma pessoa que está em sofrimento, que são noites mal dormidas, que são agressividades. Essas pessoas às vezes também podem se machucar outras pessoas. Isso é perigoso. Então a gente tem sim como melhorar, e além de poder, ela merece, né? Sua mãe ou é o seu pai, é uma pessoa que cuidou de você durante uma vida, e ela merece ter isso. Com certeza. Ó, quem tá mandando aqui uma mensagem pra gente é a doutora Catarina Rodrigues, né? Que é psicóloga. Sim. Ele tá aqui, ó. A doutora Marília atendia minha avó, né? Maria Sobreira, que faz hoje 8 dias que se foi. Fui levar minha tia essa semana em uma consulta com ela. Fiquei maravilhada, né? Com a profissional tão humana que é. Abraço, doutora Marília. Por mais profissionais assim, ela lhe mandou essa mensagem. Eu fico feliz. Eu tive a oportunidade de conhecer Catarina no consultório quando ela foi na revisão com a tia. A gente teve essa perda, né, de Dona Maria. Mas o que a gente pode ver? Eu sempre tento ver as coisas por um outro ângulo. O que a gente pode ver em Dona Maria? A gente conseguiu melhorar ainda mais. Ela teve a oportunidade de conviver bem com os familiares. Ela teve uma oportunidade de se despedir, de ficar alegre. Então, nossa vida é um ciclo, né? A gente nasce, vive e a gente morre. E como é que a gente vai conduzir nossa vida? Como é que você está tendo essa vida? Você está tendo com qualidade? Você está tranquila porque você deu o melhor? E é o que aconteceu com a sobrinha dela, né? Com a tia de Catarina. Ela conseguiu ter essa visão. Eu dei o meu melhor, então eu também estou me cuidando, eu estou conseguindo me cuidar. Eu mereço isso. Eu cuidei a vida toda, mas eu também preciso ter esse olhar generoso comigo. Então, às vezes, a gente precisa sair dos extremos de pessoas que se doam muito por um filho, por uma mãe. Mas muitas vezes vão se anulando que nem se percebem. Então a gente acaba trazendo essa visão de uma forma humanizada, né? E a gente tá usando essa palavra, mas não deveria nem usar, porque a gente tem que ter essa visão mesmo, para dizer assim, poxa, você também merece. Primeiro é através de você, primeiro é em você e depois através de você, para que você possa ofertar o melhor para outra pessoa. Então é isso que eu faço nessas conversas, nessa consulta no meu consultório, mostrar a essa pessoa que existe uma vida e que essa vida pode ser boa dependendo da decisão dela. Então a gente precisa decidir. Quando a gente tem lucidez, a gente precisa entender que precisa decidir ter uma vida plena, uma vida abundante. E aí a gente vai segurar na mão de pessoas que vão nos ajudar nesse processo, nessa caminhada da vida. Isso é muito bom. Doutora, faltando 3 minutinhos para a gente terminar aqui o programa, quais são as orientações finais que a gente pode passar para as pessoas sobre o tema que a gente tratou, de ansiedade? A gente já falou aqui até que ponto, né? Está ansioso, né? Você vai fazer uma atividade, né? Você tem algo muito grandioso para acontecer daqui a 2 dias, você vai realmente ficar ansioso, você vai ficar pensativo, você vai ficar pensando nos detalhes. Isso é normal, né? Todo ser humano tem esse sentimento. Mas trouxemos também a partir do momento que ele pode, né, ser prejudicial para nossa saúde. Então, qual seria a orientação que a doutora pode passar para quem nos acompanhou durante essa 1 hora? Então, eu vou falar para vocês coisas que eu estou aplicando na minha vida. Então, eu vou falar agora com muita segurança e com muita propriedade, porque eu não só li, eu estou fazendo. Então, como eu falei para vocês no início do programa, eu também sou uma pessoa ansiosa, né? Eu também tenho minhas preocupações. E o que é que eu identifiquei? São acúmulo de funções, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo sem um planejamento. Então, isso gera ansiedade. Isso acontece na maioria das pessoas. Ou então de pessoas que cuidam de outras pessoas, que tem que cuidar de uma mãe acamada, mas mesmo assim é filha, é esposa, tem que cuidar de uma casa, às vezes trabalha até fora. Então são muitas tarefas para uma única pessoa. Primeiro passo é a organização. Eu aconselho vocês a terem uma agenda, ou vocês pegarem algum lugar da casa, uma parede da casa de vocês, e vocês colocarem rotina. A rotina, ela gera menos ansiedade, porque você vai colocar cada coisa no seu lugar, no seu devido tempo. E aí você vai perceber que não dá para ficar encaixando coisas ao longo desse dia. Por quê? Porque vai atropelar outras funções. Isso vai gerar ansiedade e angústia e aquele sentimento ruim porque não conseguiu concluir tudo, porque não houve o planejamento. Então, planejamento, rotina. Coloca ali o horário do acordar, da refeição, do exercício. E uma dica valiosa é ter um momento seu.
Não é um momento, eu não tô falando agora de quem você cuida, eu tô falando de você que tá me ouvindo. Todo mundo precisa de um momento só seu. Se você não pode dedicar 1 hora do seu dia, mas dedica 40 minutos, 20 minutos. A quantidade de tempo que você consiga, mas dedique exclusivamente para você respirar, para você escutar uma música, para você agradecer. A gratidão é uma outra orientação. Gratidão, ele gera várias coisas boas pra gente. Então, mas eu agradeço, mas muitas vezes a gente agradece na mente, agradece, obrigada a Deus porque eu tô viva, tal. Não, começa a ter consciência e fala. Agradece pelos detalhes, mas você entender que realmente você é grato. Você que tem filhos e sabe que seus filhos estão aí saudáveis na sua casa, que você não falta comida na sua mesa, isso é uma gratidão. E assim, isso não tem preço, né? Porque quando você vê um filho que fica doente e vai pro hospital, você começa a ver, poxa, antes eu me preocupava com determinadas coisas, mas isso aqui é uma preocupação de verdade. Então a gente precisa começar a entender que a gente às vezes intensifica coisas que talvez não precisa dessa intensidade toda. Então a gente precisa começar a trazer a consciência de como a nossa vida é. Então, gratidão, organização, exercício físico. O exercício físico, ele potencializa todo o tratamento psicológico. Por isso que todo médico pede para você fazer caminhada. Por quê? É porque ele quer que você perca peso? Não, não é só isso se você tiver um sobrepeso. Ele quer que você faça, primeiro porque você vai estar em ar livre, você vai estar gerando comunhão com outras pessoas, o seu corpo vai produzir hormônios bons, hormônios de prazer, aquela sensação de dever cumprido. Tanto é que ninguém nunca se arrepende de ter ido pra academia, nunca se arrepende de ter feito uma caminhada. A gente pode ser resistente para começar, mas depois quando volta, você volta bem, se sentindo bem. Higiene do sono, você merece e precisa ter uma noite de sono boa, tranquila. Mas por que muitas vezes você não dorme? Porque você tá com a tela do celular, com a televisão ligada, minutos antes de você começar seu sono. Então seu cérebro ali tá com muita luminosidade, com muitas informações. Então, 1 hora antes, desliga tudo isso, respira novamente. O cheiro acalma muito, então é um hidratante que traz o cheiro de camomila, de erva doce. Então, outro momento de oração, você fortalecer sua espiritualidade, sua fé. Isso faz com que você seja grato e agradece. E quando vinha aqueles pensamentos que às vezes ainda é involuntário, de medo, de preocupação, se vai acontecer aquilo no outro dia, você com sua voz, você fala alto, você diga, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu vou ter uma noite boa, abençoada, o meu dia amanhã vai ser próspero, vai ser abençoado. Então, começa a declarar sobre sua vida. Então, começa a trazer, através de sua fala, da sua boca, palavras boas. E isso vai começando a mudar a sua mente. São algumas estratégias que, se você fizer, você vai ver mudança. E, por fim, deixa de assistir coisas ruins, noticiários que só trazem tragédia, notícias ruins. Deixa de alimentar a sua mente com informações que só vão aumentar a sua ansiedade. E aí, ajuda médica é importantíssimo. Para quê? Para que a gente te veja de uma forma integrada, para que a gente trace estratégias de uma forma que você vai ter cada vez mais qualidade de vida e envelhecer bem. E só para eu finalizar, Tony, eu não só atendo idoso, então a geriatria atende pessoas a partir de 40 anos de idade. Isso é bom. Então, a partir de 40 anos de idade, mesmo que você não seja um idoso, mas você vai ser, se Deus quiser, porque você vai viver muito. Então, como é que você está fazendo suas escolhas hoje? Sua escolha de hoje vai refletir amanhã. Então, você vai colher esses frutos. Como é que você está escolhendo para que você possa chegar nos seus 70, 80 anos? Então, os estudos mostram que quanto mais força você tem, quanto mais músculo você tem, mais longevidade, mais qualidade, menos risco de desenvolver doenças. Mas para isso você precisa de um profissional que te conduza e que te mostre isso. E é o que a gente faz na geriatria. Eu agradeço, Tony, muito bem, por essa entrevista. E eu que agradeço, eu estava aqui só acompanhando, né? São muitas informações valiosas e eu tenho certeza que tudo isso que a doutora falou, muita gente vai pegar, vai refletir sobre isso e vai começar a aplicar com certeza. E lhe agradecer pela parceria de sempre aqui com o nosso programa, por acreditar. É um programa que a gente já está caminhando para os 11 anos, né, de programa, de altos e baixos. A gente já pensou eu pensei até em desistir do programa, mas a força que os nossos parceiros dá pra gente permanecer e o retorno que a gente tem, que é o retorno que eu queria desde o início, né? Que é justamente a informação, né? Levar informação sobre saúde
saúde para as pessoas que são sedentas. Tem gente agora nos rincões, né? Nas serras, aqui na zona rural, ouvindo e pegando essas informações e refletindo e buscando ajuda profissional, que esse é o objetivo, né? Aqui a gente nunca teve o objetivo de ter um programa que é para você faturar, para ganhar dinheiro. Nunca foi, né? Eu já tive um programa aqui com um patrocinador só, então o objetivo não é esse, né? O objetivo é justamente levar o conteúdo para as pessoas, né? Então é uma missão também, né? A gente tem isso como uma missão. Sim. E lhe agradecer por apoiar essa missão também, viu, doutora? Sim. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, Tony. Obrigada. Muito bem. Um abraço pro Bruno também, que está aqui, que é o esposo da doutora.